porque você não está na ponta comercial vendendo, porque você está na estratégica e no tático. Porque plano estratégico também a gente faz, né, em 2 semanas e depois como é que faz o ano todo, Sim. né? Mas como se afastar do operacional estando perto? Eu acredito, eu acho que isso foi uma virada de chave na empresa. Eu acredito muito na gestão de pessoas, no RH. A gente, como uma empresa pequena, né, nós começamos... quando eu comecei a trabalhar, não tinha RH, era uma pessoa que contratava, que pagava, fazia toda essa parte que eles entendiam que era mais a parte burocrática. E aí a gente foi, com o tempo, foi entendendo... assim, quando a gente é pequeno, a gente consegue estar lá na ponta, né? Quando a gente começa a ter uma quantidade, 2, 3 lojas, aí você começa a enxergar a dificuldade de você entender o que está acontecendo lá na ponta. E aí eu acredito muito que o RH, que é o setor que a gente... Eu falo do RH porque pode parecer, né? Mas para supermercado de médio porte, muitas empresas não têm o setor de RH. O departamento importantíssimo. Sim, porque eu acho que é o setor que... Muita gente acha que é contratação, treinamento. Eu enxergo eles como um multiplicador da cultura, dos valores da empresa. Uma propaganda, um endomarketing, né? Porque eles estão ali multiplicando, trazendo para você informação e levando informação. É um canal. É o canal. Para mim, hoje, a gente enxerga o RH como um setor estratégico. Todas as decisões são compartilhadas com o RH. A gente sempre é uma voz importante nas decisões totalmente. Da companhia. Qualquer decisão estratégica, hoje a gente usa o RH. Então, assim, a gente sempre está sentando com o RH, montando estratégia, porque, assim, é sobre pessoas, né? No final das contas, são pessoas. Sempre. A gente trabalha com pessoas, atende pessoas e entender o que está acontecendo ali. Porque, assim, hoje a concorrência é muito grande no setor, no supermercado, atacarejo, crescendo muito. Então, a gente tem um desafio muito grande, que é a concorrência, que vai espremendo nossas margens, vai tornando tudo muito igual de preço. E aí, qual é o diferencial que a gente acredita? É trazer experiência para o cliente, trazer um ambiente acolhedor, um serviço diferente, um serviço diferente, um mix diferente. Mas, assim, a parte do serviço, da experiência, depende de pessoas. Depende da minha equipe estar preparada para atender o cliente da forma como a gente planejou, né? A gente planeja, cria estratégia, e aí, para poder aquilo funcionar, a gente tem que garantir na ponta. Então, eu acredito muito que o meu colaborador, minha equipe, né, quem está na ponta, ela precisa estar trabalhando. E assim, a gente sabe que mercado é um trabalho bem pesado. Sim. Tem uma escala pesada. A natureza do trabalho a natureza é pesada. Então, assim, a gente precisa criar estratégias, formas de fazer com que a equipe da ponta ela tenha uma percepção, né, de tudo de uma forma muito positiva, tá feliz em trabalhar, tá entregando aquilo. Não adianta a gente querer impor, fazer uma gestão mais da moda antiga, que isso hoje em dia não funciona. Então, a gente tenta muito multiplicar esses valores, inspirar. Eu gosto muito de ouvir as demandas de baixo para cima, né? Porque como a gente tem uma quantidade de funcionários grande, a gente precisa... não dá para parar para ouvir todo mundo. Até porque se a gente para ouvir todo mundo, a gente gera um desequilíbrio. Porque eu ouço esse aqui, aí o outro quer falar comigo, eu já não tenho mais tempo. Então, assim, precisa ter muito cuidado com isso. E liderança também é tomar decisões difíceis, né? Sim, as pessoas tem muita gente que tem dificuldade de falar não. Sim. E você, numa cadeira de liderança, falar não é só necessário. Ele é quase que um atributo imperativo para você se desenvolver. Sim. Você tem que saber falar não. Com certeza. Mas o não pode ser um não suave, pode ser um não positivo. Como é que é um não positivo, Renato? Não tem problema nenhum. É um não com uma visão que você tem outros caminhos que não aquele que está sendo pedido. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estive lá no mercado, né, no Mercado Novo, e foi uma experiência incrível,
um empreendimento bonito, um imóvel bonito, né? Uma experiência lá no segundo andar, muito bacana, gastronômica, muito bacana. Fiquei feliz pelo convite que você me fez. Como é dividir o trabalho com a família? É um desafio. Mas como a gente estava conversando antes, né? O desafio sempre é enriquecedor, no sentido de crescimento pessoal. Então, a gente aprende muito. Quando a gente... Acho que ali é uma escola, né? Porque trabalha eu, a minha irmã e meu marido. E meu pai, ele já está se aposentando, então praticamente ele só vai na loja antiga. Ele só vai na loja antiga, na primeira, né? Onde ele começou de vez em quando, aí agora ele cada vez mais afastado. Mas quando ele estava presente, era mais um. E tinha ainda a minha mãe, que ela não estava presente na empresa, mas em casa a gente só fala de empresa o tempo inteiro. Hoje a gente amadureceu em relação a isso. Hoje a gente evita de falar de empresa dentro de casa, eu na minha casa e meus pais também. A gente evita muito de falar de empresa, porque a gente sabe que tem que oxigenar de vez. Já tem muitas horas para falar sobre isso, né? Então, assim, a gente teve muitos atritos no início. Eu e a minha irmã, a gente se desentendia, cada um puxava de um lado. E eu acho que eu fui desenvolvendo uma habilidade de negociar com a minha irmã, com o meu marido, e negociar não para atingir o que eu gostaria que fosse, mas para a gente tentar chegar num equilíbrio, num denominador, né? Onde a empresa, que eu preciso entender que a empresa não é só minha, né? Então a empresa tem que ter a cara de todo mundo. E tudo bem que não seja exatamente da forma como eu pensei, mas a gente compartilhando as ideias, assim, e eu aprendo também, porque a personalidade, né, minha irmã, eu cresci com a minha irmã, mas, assim, trabalhar com aquela personalidade é diferente, você ter aquela relação de irmão, então você precisa, eu comecei a entender até onde eu posso ir, para não gerar um atrito, e a ela também passou a entender até onde ela pode ir, e aí a gente vai se adaptando, a gente foi se adaptando. Hoje, assim, a gente tem anos que a gente trabalha de uma forma muito sadia, equilibrada, a gente se entende, a gente aceita, a gente respeita a opinião do outro, a gente tem decisões que a gente entende que tem que compartilhar. Com o marido ainda é mais complexo, né? Porque a gente leva muito para casa, ainda tem filho que fica no meio disso tudo, e aí com o marido é um desafio à parte, né? Porque a minha irmã, eu cresci com ela, né? O marido a gente vai adaptando e entendendo ali como negociar. Eu acho que a gente desenvolve uma habilidade de negociação quando a gente precisa compartilhar as ideias de uma empresa. Eu não tomo todas as decisões